novembro de 1925, o seu estatuto dando a independência do Supremo Conselho perante o Grande Oriente do Brasil. O GOB concorda e assina um tratado com o Supremo Conselho em junho de 1926. E em outubro pede para adicionar novas cláusulas ao tratado. O Supremo Conselho concorda e é assinado um novo tratado com essas cláusulas. Quais eram essas cláusulas? O Supremo tem que ajudar a arcar com as despesas para manter o Palácio do Lavradio. Em fevereiro de 27, convoca uma constituinte para mudar a Constituição do GOB, para tirar o Supremo Conselho da Constituição, já que era uma instituição separada. E aí o Otávio Kelly assume como grão-mestre adjunto em março e a coisa começa a azedar. Por quê? Otávio Kelly era um juiz que há 11 anos não pisava numa loja maçônica. Um juiz que recebeu no seu colo um processo de protesto de um banco credor contra o Grande Oriente do Brasil, em que o Palácio do Lavradio era a garantia da hipoteca. Então, uma comitiva do Grande Oriente do Brasil foi até o gabinete dele para conversar sobre a questão do processo, para não protestar, para eles não perderem. E, por coincidência, uma semana depois, ele já era grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil. Então, e já cotado para assumir como grão-mestre, já começou a pressão para o grão-mestre renunciar e ele assumir como grão-mestre. Então, em junho, ele assume como grão-mestre, já anunciando que iria romper o tratado com o Supremo Conselho e retomar o Supremo Conselho para o Grande Oriente do Brasil, porque o GOB precisava da receita do Supremo Conselho para, se quisesse, pagar as suas dívidas. E aí o que acontece? O Bering vai até o Conselho Federal, que era uma reunião maçônica principal da época, levanta, pede a palavra, levanta em loja do Conselho Federal e fala: olha, eu estou saindo do Grande Oriente do Brasil, os membros efetivos estão saindo também, por conta da ameaça de rompimento do tratado. Então, o tratado está sendo denunciado, nós vamos sair do Grande Oriente do Brasil para garantir a soberania do Supremo Conselho. Isso ele faz no dia 20 de junho de 27. O Otávio Kelly, que estava presidindo a Assembleia, pede a palavra, pega a palavra e fala: olha, fique tranquilo que a gente está fazendo uma constituinte, então em breve o GOB vai consertar sua Constituição e vocês vão poder voltar ao seio do Grande Oriente do Brasil. No dia seguinte de manhã, 21 de junho, a primeira coisa que o Kelly fez depois do café da manhã, cancelou a Constituinte. Então, isso ele falou à noite, no dia 20 de junho à noite: fique tranquilo que nós vamos resolver e vai voltar a ficar tudo bem. E no dia 21 de junho, de manhã, ele voltou atrás na palavra e cancelou a Constituinte, que ia resolver as relações entre o GOB e o Supremo Conselho. Quem que foi o Otávio Kelly? Ele assumiu, em junho de 27. Quando o Supremo saiu, ele baixou um decreto, que é o 866-A, que isentava para o resto da vida de taxa todos os irmãos do grau 33 que ajudassem ele a fundar o Supremo Conselho de São Cristóvão. Ele funda o Supremo Conselho de São Cristóvão em 1º de agosto de 1827, e, em resposta, no dia 3 de agosto, o Supremo Conselho Jacarepaguá declara o Grande Oriente do Brasil irregular. Essa declaração de irregularidade é durar até 1988, quando o grande comendador Alberto Mansur retira a declaração de irregularidade do GOB. Ele foi ministro do STF, isso ele faz no dia 20 de junho de 27. O Otávio Kelly, que estava presidindo a Assembleia, pede a palavra, pega a palavra e fala: olha, fique tranquilo que a gente está fazendo uma Constituinte, então em breve o GOB vai consertar sua Constituição e vocês vão poder voltar ao seio do Grande Oriente do Brasil. No dia seguinte de manhã, 21 de junho, a primeira coisa que o Kelly fez depois do café da manhã, cancelou a Constituinte. Então, isso ele falou à noite,
no dia 20 de junho à noite. Fique tranquilo que nós vamos resolver e vai voltar a ficar tudo bem. E no dia 21 de junho de manhã ele voltou atrás na palavra e cancelou a Constituinte que ia resolver as relações entre o GOB e o Supremo Conselho. Quem que foi Otávio Kelly? Ele assumiu, né, em junho de 27. Quando o Supremo saiu, ele baixou um decreto, que é o 866A, que isentava para o resto da vida de taxa todos os irmãos do grau 33 que ajudassem ele a fundar o Supremo Conselho de São Cristóvão. Ele funda o Supremo Conselho de São Cristóvão em 1º de agosto de 1827 e, em resposta, no dia 3 de agosto, o Supremo Conselho Jacarepaguá declara o Grande Oriente do Brasil irregular. Essa declaração de irregularidade é durar até 1988, quando o grande comendador Alberto Mansur retira a declaração de irregularidade do GOB. Ele foi ministro do STF no Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas mandou fechar a maçonaria, e ele foi de acordo com o fechamento da maçonaria. Esse era o Otávio Kelly. Concedeu ao filho profano um contrato para advogar para o Grande Oriente do Brasil. Concedeu ao filho profano membro emérito, sem ser maçom. Membro emérito, você tinha que ter 25 anos de ordem. Ele concedeu ao filho para aproveitar dos benefícios, que era desconto em taxas, se um dia iniciasse. Ele não prestou contas quando foi grão-mestre geral. Ele suspendeu 213 irmãos na sua gestão, porque estavam reclamando que ele não tinha prestado contas na caneta. Então, esse era o Otávio Kelly. E quem era o Mário Berg? Mário Berg, mineiro, engenheiro, jornalista, biblioteconomista, professor universitário, fundou 8 revistas de grande circulação, Cinearte, que é a primeira revista do cinema brasileiro. As grandes revistas de circulação da época foram fundadas por ele. Escreveu para os principais jornais, foi diretor-geral da Biblioteca Nacional, não político, de carreira, prestou concurso para biblioteconomista e foi subindo por mérito. E ele era referência internacional, era convidado para assumir como bibliotecário-chefe de bibliotecas na Europa, nos Estados Unidos, era convidado para ser crítico de cinema em Hollywood, e ele se negou a todos esses convites, né? Em 1929, o Supremo do Otávio Kelly e o Supremo do Bering vão para a Conferência Mundial de Supremos Conselhos em Paris, e a comissão entende que o Supremo de São Cristóvão não reúne as condições indispensáveis aos corpos regulares do rito escocês, simplesmente porque o grande comendador era o grão-mestre e isso era irregular. E essa decisão ela é mantida até os dias de hoje. Ele não prestou contas quando foi grão-mestre geral. Ele suspendeu 213 irmãos na sua gestão, porque estavam reclamando que ele não tinha prestado contas na caneta. Então, esse era o Otávio Kelly. E quem era o Mário Berg? Mário Berg, mineiro, engenheiro, jornalista, biblioteconomista, professor universitário, fundou 8 revistas de grande circulação, Cinearte, que é a primeira revista do cinema brasileiro. As grandes revistas de circulação da época foram fundadas por ele. Escreveu para os principais jornais, foi diretor-geral da Biblioteca Nacional, não político, de carreira, prestou concurso para biblioteconomista e foi subindo por mérito. E ele era referência internacional, era convidado para assumir como bibliotecário-chefe de bibliotecas na Europa, nos Estados Unidos, era convidado para ser crítico de cinema em Hollywood, e ele se negou a todos esses convites, né? Em 1929, o Supremo do Otávio Kelly e o Supremo do Bering vão para a Conferência Mundial de Supremos Conselhos em Paris, e a comissão entende que o Supremo de São Cristóvão não reúne as condições indispensáveis aos corpos regulares do rito escocês, simplesmente porque o grande comendador era o grão-mestre e isso era irregular. E essa decisão ela é mantida até os dias de hoje. O Supremo Conselho de São Cristóvão ainda é considerado irregular perante a Conferência Mundial de Supremos Conselhos, e apenas o de Jacarepaguá é considerado regular, que é a capa do relatório em que consta essa decisão.
E o rito escocês, e aqui eu já estou concluindo, meus irmãos, eu vou fazer um pequeno spoiler, tá, para os irmãos. O rito escocês, ele alegoricamente, ele é perfeito. Ele tem 32 graus, mais um grau honorífico, que é o grau 33. Quando você pega 32 graus, a metade são 2 partes de 16. E o grau 1 ao 16 se passa no Antigo Testamento. O grau 17 ao 32 se passa no Novo Testamento. Então, ele é muito equilibrado e perfeito nesse sentido. No primeiro bloco, você tem um grão-mestre. No segundo bloco, você tem outro grão-mestre. No primeiro bloco, você tem uma lei. No segundo bloco, você tem outra lei. E quem presta atenção nessa viagem, ao longo de mais de 2.000 anos, pelos graus do rito escocês, consegue ver isso claramente. A mudança de postura quando você perde um grão-mestre no primeiro bloco, para a mudança de postura quando você perde outro grão-mestre no segundo bloco, o que mostra uma evolução moral e espiritual dos maçons. E, alegoricamente, os graus, você começa como pedreiro, qualquer aprendiz sabe disso. Esse pedreiro acaba tendo que pegar na espada e se tornar um pedreiro que é guerreiro. Com o tempo ele para de ser pedreiro, fica só como guerreiro, cavaleiro. Esse guerreiro cavaleiro, ele começa a se importar mais com o lado espiritual, se torna um monge guerreiro, e então ele vai envelhecendo, está cansado de batalhas e se torna apenas um monge, um sacerdote. O trabalho de pedreiro é o trabalho mais operativo que se tem, o trabalho mais material e operativo que se tem. E o trabalho de sacerdote é o trabalho mais especulativo e espiritual que se tem. Então, alegoricamente, os membros que cursam o rito escocês antigo aceito em sua plenitude, eles vão passando por essas etapas, do trabalho mais operativo e material para o trabalho mais especulativo e espiritual. E essa evolução de especulação, ou seja, de filosofia e de espiritualidade, ela é ensinada ao longo desses 33 graus, e eu ouso dizer que os ensinamentos do rito escocês antigo aceito, que são mais de 130 ensinamentos que se tem ao somar todos os graus, o homem que seguir esses ensinamentos, eles se igualam aos maiores homens que andaram sobre a superfície terrestre. O problema é, eu sou professor, 90% dos meus alunos não querem aprender, eles querem o diploma. E a gente tem irmão que é assim também, que não quer aprender, que ele quer ser de grau 33. Então, muitos não aprendem esses ensinamentos e muitos são igual eu, aprende, mas não consegue praticar. Porque aprender já é difícil. Agora, colocar em prática no nosso dia a dia, com todos os vícios que nós temos, né, é muito complicado. Então, lá no grau de aprendiz, a gente fala sobre vencer minhas paixões e submeter-me à vontade. Essa é a coisa mais difícil que tem no mundo. A gente vira grau 33 e ainda não consegue cumprir o básico do grau de aprendiz. Porque a gente está sempre se rendendo às nossas paixões, uma cervejinha, uma mulherzinha, tudo de bom, beber, fumar e outras coisas mais. Então a gente está sempre se rendendo às nossas paixões, né? E o homem é o ser racional. O Kant, Emmanuel Kant, a maçonaria foi feita em cima da filosofia de Kant, ele falava uma coisa fenomenal. Ele escreveu que ser um ser racional é fazer tudo aquilo que a gente não quer. Aí o irmão pode pensar, não, está errado. Ser racional é fazer aquilo que a gente quer. Não. Fazer o que a gente quer é ser animal. Os animais só fazem o que eles querem. É se render aos instintos, às paixões, às vontades. Ser racional é fazer aquilo que a gente não quer, mas que a gente sabe que deve ser feito. Que a gente sabe que é necessário. Então você foi racional, você venceu sua paixão e submeteu sua vontade porque é o certo a ser feito. Isso é ser racional.
Então, a maçonaria trabalha a gente por anos, do 1 ao 33, isso. Se a gente conseguir vencer isso, que é já do primeiro grau, a gente já é uma pessoa bem melhor. Vencer as paixões, a gente já é. Agora, se quiser se dedicar a aprender os outros ensinamentos, é uma escada. A gente precisa vencer esse primeiro. A gente precisa conquistar esse mérito do primeiro para ir conquistando dos últimos. E aí, se a gente conseguir nessa vida conquistar todos, com certeza vamos fazer a diferença para a humanidade. Aqui algumas recomendações de leitura. Não sei, não é que os livros são bons, mas fui eu que escrevi ou traduzi, então eu recomendo a leitura. Esse aqui, Ordem sobre o Caos, tem todo o conteúdo dessa palestra e também um estudo sistemático do grau 1 ao 33. Eu recomendo a leitura. Essa aqui é a Constituição de Anderson, completou 300 anos esse ano, então a gente fez uma tradução comentada em comemoração aos 300 anos da Constituição de Anderson. E esse é o próximo lançamento, que vai sair agora em setembro, final de setembro, início de outubro, que é o Moral e Dogma. Lembrem que eu comecei lá falando do Moral e Dogma, livro base do Rito Escocês Antigo e Aceito desde 1871.